no verso 9. Todo tempo de adversidade é tempo da gente relembrar, né, que Deus tem um propósito em todas as coisas, e nessa manhã nós vamos falar a respeito disso, né? Glória a Deus. Capítulo 1, verso 9 de Josué. Deus está conversando com Josué um pouco depois de Moisés ter passado para ele a responsabilidade de continuar a conduzir o povo na presença do Senhor. E vocês que são leitores da Bíblia ou que são ouvintes, né, da palavra de Deus, vocês entendem que Moisés passou por muita dificuldade desde o final de Gênesis, lá o início de Êxodo, para conduzir o povo em santidade diante de Deus, e o povo não era fácil, não é verdade? Era um povo teimoso, um povo desobediente, um povo murmurador, um povo que não tinha ou tinha uma dificuldade muito grande de aceitar o Senhor Deus como o Senhor da vida deles. E o povo continuamente reclamava das situações, das condições. Se tinha carne, eles queriam outra coisa, queria cebola. Se tinha pão, eles queriam as massas, as cebolas do Egito, as carnes do Egito, e assim foi. E Deus entregou para Moisés a seguinte mensagem: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. A palavra nessa manhã é para reafirmar que Deus é contigo onde quer que você andares, com algumas ressalvas. Deus não vai te acompanhar pelo caminho de pecado que seja da sua consciência, da sua escolha. Vocês conseguem entender? Deus quer que Ele vai andar com você ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, mas Deus não vai te acompanhar nas suas atitudes pecaminosas, nos seus pensamentos malignos e malvados. Mas essa palavra traz para nós um ânimo a partir do momento que Ele fala para nós nos esforçarmos. E a vida do cristão, do crente que lê a palavra, que acredita em Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele sabe que a vida não é fácil. Amém ou não amém? Amém. O crente, ele não pode ser levado, eu não sei se aconteceu isso aqui, mas vocês devem ter ouvido o testemunho. Ele não pode ser levado pela primeira notícia de pânico e calamidade, ele sair correndo para a fila de combustível até pagar R$8 num litro de gasolina, pensando que o tanque dele não vai esvaziar no outro dia. Nós vimos isso aqui em Belo Horizonte há 1 ou 2 dias atrás. As pessoas não confiam no poder de Deus, elas estão confiando na sua própria capacidade. A palavra manda-nos ter um bom ânimo. O que é um bom ânimo? É uma constância do ânimo, é crer que Deus está no controle da situação, mesmo que ela seja difícil. Deus provou o mundo, o povo, a humanidade por várias ocasiões na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos vários relatos de fomes e calamidades. Eliseu, ele profetizou durante um período em que havia uma grande fome e que uma cabeça de um jumento valia 30 moedas de prata. Elias orou pedindo para o sol, para o tempo para não chover, e não choveu durante 3 anos. Vocês imaginam o que é não chover durante 3 anos? O povo começou a passar aperto. Havia fome na terra quando a família de Israel, de Jacó, saiu de onde eles moravam para ir para dentro do Egito. Havia fome. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle da situação. Mas Deus vai tratar com um povo, com uma humanidade pecadora, mostrando para ela a necessidade de voltar para os caminhos do Senhor. Mostrando que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. E nos conclamando, está lá na epístola a Tiago, capítulo 1, 22 a 24. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um varão que se contempla diante do espelho o seu rosto natural,
E ele está contemplando a ele mesmo e logo depois ele já esquece como ele era. A palavra nos ordena para que nós sejamos praticantes das boas obras, da firmeza de Deus. E Deus está nos chamando para esse tempo, para nós mantermos puros, santos e santificados no meio de uma geração que é incrédula. Vocês sabem disso. As pessoas são incrédulas. E nós vivemos num período em que as pessoas querem buscar facilidades para a sua vida. Eles querem ter igrejas com ar-condicionado, mas ninguém quer ir lá fora para evangelizar, para trazer as pessoas, para ensinar. As pessoas até pregam, mas não levam o alimento, e nós estamos num mundo em que as pessoas estão passando fome, está precisando de mantimentos, de suprimentos, de cobertor. A igreja precisa sair das quatro paredes, alcançar essas pessoas, porque Deus nos ensina dessa maneira através das palavras do próprio Jesus Cristo. Como que nós vimos a Jesus Cristo e não o acolhemos? Todas as vezes que nós encontramos com um necessitado, quem estava doente, quem estava com fome, quem estava preso, quem estava cativo, para levar um alimento, um mantimento, para fazer uma visita, para ir no hospital. É bem verdade que nesse período a recomendação das autoridades sanitárias são essas, para que a gente fique em confinamento, para que nós observemos o distanciamento social, mas não é para nós observarmos um distanciamento espiritual, não é para nós experimentarmos esfriamento espiritual, é para nós intercedermos, é para nós buscarmos a Deus a todo o tempo, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vivemos numa geração de desigualdades sociais em que pessoas têm muito dinheiro e outras têm dinheiro nenhum para suprir as suas necessidades. Nós vivemos nesse tempo e sabendo que Deus é que controla a humanidade, é debaixo do teu poder, e a palavra nos ensina que esse temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Temer a Deus é o início da nossa caminhada, e nós, os cristãos desse século, eles não são tementes a Deus. Por mais que você frequente a igreja, nós estamos numa caminhada em que precisamos ser purificados a todo tempo, a todo instante, especialmente nos nossos pensamentos. Nós deixamos a liberdade de pensarmos o que quisermos durante a semana, e quando tem o dia da reunião, da congregação, do culto, nós nos apresentamos como santo, mas Deus nos chama a temê-lo todos os dias da nossa vida. Amém. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 5, ele diz, Jesus ensinando os seus discípulos, faz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Quem que nós devemos temer? Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno a nossa alma, o nosso espírito, de nos destruir. É esse que nós devemos temer. E isso complementa o ensinamento que vem lá no autor de Provérbios, se não me engano é Salomão que escreveu essas palavras. E a palavra nos ensina no livro de Gênesis, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 25, a grandeza do nosso Deus. Nós não temos condições de mensurar a grandeza do nosso Deus. Não cabe no entendimento humano a grandeza do nosso Deus. Mas nós temos elementos na Bíblia que dá para mostrar um pouco do que é o nosso Deus. Capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e a luz apareceu. O nosso Deus é um Deus que cria coisas a partir do nada. Ele criou a luz com o poder da sua palavra. Ele falou, haja luz, e houve luz. Ele disse mais adiante, haja separação entre águas e águas. Muito obrigado, é isso que eu estava precisando, irmão. Haja separação entre as águas, e houve águas e águas. Aí você pergunta, quais águas são essas, ô ministro, o pregador? Quando você vai no mar, que tipo de água que tem no mar? Salgada. Quando você entra no rio, que tipo de água que tem no rio? Água doce. Então está separando a água doce da água salgada. Alguém já ouviu falar aí no Mar Morto? Que água que tem lá no Mar Morto? É água salgada, mas é uma água escurecida, não é isso mesmo? Foi separada aquilo ali. Alguém já ouviu falar no Mar Vermelho? É a mesma coisa. Qual água que tem ali? Quando você vai no Atlântico, você enxerga, você que gosta de ir para a praia, na costa da Bahia, que cor que é a água ali?
E quando você sobe um pouco mais para o Nordeste, o que é? É verde. Não é isso mesmo? Quando você vai lá no Espírito Santo, lá no Guarapari, que cor que é a água? É suja, é isso mesmo. Tem aquela água lá. Não é isso mesmo? Deus estava separando todas aquelas coisas com o poder da palavra. E foi Ele que criou todas essas coisas. E aí ele continua dizendo: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. Apareceu. A água obedeceu a Deus. A luz obedeceu a Deus. E disse Deus para a terra: produz a terra erva verde, todo tipo de árvore. A terra obedeceu e e as plantas começaram a aparecer. Amém ou não amém? Amém. E Deus falando tudo isso através do poder da sua palavra. Glória a Deus. E Deus pega e vira para o firmamento e fala: apareça agora os luminares na expansão do céu. Aí a gente pensa que é só aquilo que a gente está enxergando, que é só o nosso sistema solar aqui, o Sol, a Terra, a Lua, esses planetas e os satélites que tem. Não é não, Ele criou a Via Láctea toda, a nossa galáxia e as outras galáxias e o universo que existe, tudo através do poder da sua palavra. E as estrelas obedeceram, elas obedecem à lua. Quando é de noite ela aparece com o seu brilho. Tendo nuvem ou não tendo nuvem, a lua obedece. O sol com nuvem, com chuva, ele aparece em todas as manhãs, brilhando aonde você estiver. É no Japão, é aqui no Brasil, em qualquer lugar do planeta, ele aparece em obediência a Deus. Ele fala, o firmamento, ele demonstra a grandeza das obras das mãos do Senhor. Tudo isso através da palavra. E ele falou, vai ter separação entre dia e noite. Uma grande estrela para governar o dia e outra grande para governar a noite. E assim até o dia de hoje. E aí Deus veio e fala para as águas: produza todo tipo de peixe que existe, toda alma vivente. E as águas obedeceram. Você sabe quando foi isso? Desde a criação. Tem pessoas que estudam, uns falam que é 4.000, outros falam que é 6.000, outros falam que são milhões de anos. Independente do período que tenha sido criado, até o dia de hoje é assim. Você pode ir no mar, o homem pode jogar petróleo, pode jogar produto químico, pode fazer a devastação. A terra continua obedecendo a Deus, produzindo erva verde, produzindo os peixes, porque a criação obedece o Senhor. Até o dia de hoje obedece o Senhor. E ele disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves do céu se multipliquem em toda a terra. E foi assim. A criação obedece a Deus. Você sabe quem não obedece a Deus? O homem. A palavra fala: todo ser que respira louve ao Senhor. Hoje nós vivemos uma geração que as pessoas querem esse louvor e essa glória para eles. Às vezes faz lá um telefone, às vezes faz lá um aparelho, às vezes fala uma palavra bonita, bate no peito: ei, eu sou bom demais, né? Não fez nada. Deus criou todas essas coisas e falou para o homem: todo ser que respira louve ao Senhor. E nós precisamos ter essa constância, esse temor de saber que essas coisas, elas são e pertencem a Deus. Ao Senhor é toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. E nós somos chamados para louvar ao Senhor. O salmista escreveu 150 versos 6: tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Eu tenho uma calopsita lá na minha casa. Todo dia de manhã, com sol ou com chuva, ela começa a cantar. Com ou sem comida, com ou sem água, ela começa a cantar, porque ela entende que está na hora de louvar o Senhor. E o canto dela é para louvar o Senhor, é para adorar a Deus, o cântico dela. E por que você não louva? E por que você não exalta? Porque nós não temos esse temor. A palavra fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não conhecemos a grandeza de Deus, porque o dia que nós conhecermos, nós vamos viver cantando para Deus o dia inteiro. As pessoas não vão entender: o irmão, está faltando gasolina, está R$8 o litro.
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A nossa fé não está nessas coisas visíveis, nós estamos enxergando o sobrenatural. Nós cremos pela nossa fé que nós fomos chamados para adorar, para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Amém. Bendito é o nome do Senhor. É verdade, bendito é o nome do Senhor. Jesus Cristo estava ensinando para a mulher que tirava água no poço. Ela estava falando, o nosso pai Jacó fundou esse poço aqui para tornar isso aqui um lugar de adoração. Jesus falou, não é o lugar que importa. Não é o lugar. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade, e não adoradores que vão na igreja. Ele não está procurando pessoas que estão indo para o trabalho, ou para a igreja, ou participando dos congressos, ou fazendo programa na televisão. Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ei, glória a Deus, Deus é tremendo. E Ele nos chama para que nós sejamos santos. A tradução mais próxima de santidade que é hoje é de sermos separados do pecado. Do mundo não tem como a gente sair. Eu preciso trabalhar, eu preciso honrar os meus compromissos, eu preciso cuidar das coisas que Deus me entregou para administrar. E todos vocês precisam fazer a mesma coisa. Mas quando o apóstolo Pedro está escrevendo lá na 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, ele diz, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Você não pode pensar que você tem que ser separado do mundo, porque Deus está te chamando para um projeto de ser separado do pecado que existe no mundo. A palavra nos ensina lá no livro de Ezequiel, que Deus não tem prazer que o ímpio pereça. Não tem, não. Deus quer que o ímpio seja resgatado, que alguém vá lá e apresente a grandeza de Deus para ele ser convertido pelo Espírito Santo e começar a andar nos caminhos de Deus. Mas veja como que Deus, apesar de ser grande, é um Deus humilde. Ele entregou para a humanidade, para nós, esse trabalho de levar ao Senhor através do nosso testemunho, da nossa conduta, para alcançar as pessoas lá fora, para ela virar e falar, ô Ney, você é diferente, eu vejo que as coisas estão apertadas para o seu lado, você está passando dificuldade, tem que trabalhar, mas tem um brilho no seu olhar, tem um sorriso, você está sempre aconselhando, é porque existe um Deus na minha vida que me sustenta. A mesma coisa com esse irmão, com todos os irmãos que estão aqui presentes nessa manhã. Ele espera que você seja o testemunho de santidade. Nós nunca vamos poder chegar no mesmo padrão de Deus, porque não existe uma categoria que dê para você enquadrar a Deus, sabia disso? O céu fala que existem os anjos, os arcanjos, tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós não sabemos qual que é a categoria de Deus. Deus está num patamar que a gente não consegue classificar, não cabe na nossa compreensão o tamanho da santidade de Deus, mas ainda assim Ele nos chama para que nós sejamos separados do pecado. E Jesus Cristo faz uma oração que é bonita, Ele olha para os céus e fala assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas peço que o Senhor os livre do mal. Glória a Deus. Ele é o nosso advogado, Ele está do lado de Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo nessa terra. Nada escapa ao olhar de misericórdia de Deus. Às vezes você está lá na sua casa, olha, Deus não está me vendo, não está vendo essa situação. Às vezes é de doença, às vezes é de desemprego, de falta de recurso, de briga familiar e tudo. Não, Deus está vendo sim. Deus está vendo sim. E a palavra nos afirma que no mundo nós teremos aflições. Olha aí a palavra de novo. Deus falou para Josué lá no início, eu te mandei, esforça e tem bom ânimo. Jesus Cristo repete essa mesma coisa quando Ele está ensinando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Glória a Deus. Tem uma coisa que você precisa acreditar e ela é verdade. Quando Jesus Cristo nos ensinou, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E está lá do lado de Deus, advogando a nossa causa, falando o tempo inteiro, Pai, não impute esse pecado a Ele, não impute esse mau pensamento como pecado por Ele, essa conduta, essa palavra que Ele falou, essa atitude que Ele tomou, essa escolha errada que fez. Jesus Cristo, nosso advogado fiel, está do lado de Deus, nos defendendo. Mas vai ter um momento em que Jesus Cristo vai vir como juiz. Agora Ele está exercendo o papel de advogado, e vai ter um momento que Ele vai vir como juiz para julgar a terra toda.
E é só essa geração aqui da Covid-19? Não. Toda a humanidade, desde o primeiro homem até todos nós seremos julgados, e vai passar a história da nossa vida ali. Tudo que a gente pensou vai parecer assim, ó, para toda a criação ver e poder julgar e falar: esse não merece estar no reino de Deus. Mas aqueles que têm o coração limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, esses serão justificados. Porque pelas nossas obras nós não somos justos, mas pelo sangue de Jesus nós somos justificados. E nós precisamos crer que essa é uma verdade para a nossa vida. Assim como é verdade aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 3, do 23 até o 26. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, mesmo quem nasceu agora. As pessoas têm a mania de ensinar: não, a criança ela não sabe nada, então ela é inocente. Ela é inocente em relação aos seus pensamentos, às suas obras, mas já nasceu pecadora. Todos pecaram, todos, sem exceção. E aí o apóstolo continua: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. É através dele, é através de Jesus, é através do seu sangue. O Evangelho nos ensina que Jesus estava dizendo lá: vocês já estão limpos pela palavra, nós já fomos lavados pela palavra, já fomos purificados pela palavra. Nós precisamos crer e permanecer no caminho. E existe uma obra em nossa vida, e o apóstolo Paulo ensina: aquele que começou a boa obra em minha vida, ele ainda não terminou. É por isso que você não foi recolhido aos céus ainda, porque tem coisa para Jesus fazer na sua vida. Tem coisas para o Espírito Santo fazer ainda na sua vida. E você precisa acreditar. Em 1 Coríntios 10, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, a palavra nos ensina: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que ele não caia. De maneira que o Evangelho é para todo mundo, é para o pecador, é assim, mas é também para o lavado e para o remido, porque ele precisa estar vigilante. A palavra ensina: o inimigo, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. A obra dele é incessante, ele é incansável em tentar nos derrubar, nos fazer o mal. E a palavra de Deus nos ensina: aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Então tome cuidado, seja vigilante o tempo todo. E mais, o autor de Hebreus escreve, capítulo 10, versos 24 e 25: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a boas obras, a importância de se ter comunhão, e que essa comunhão ela ganhe ação na vida do um do outro, um estimulando o outro. Irmão, tá difícil, mas persevera, segue adiante, vamos em frente, nós vamos vencer, nós vamos conseguir pelo poder que é no nome de Jesus. Isso é bíblico, isso é bíblico. A palavra está falando: estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, não nos deixando de congregar como é costume de alguns, mas admoestando, tanto mais vede que vai se aproximando o dia do Senhor. Para falar igual o apóstolo Paulo falou lá no final: eu completei a minha carreira e guardei a minha fé. É isso, vai ter dia que vai ser difícil. É como é a nossa vida, né? Essa congregação pode fazer churrasco? As pessoas podem fazer churrasco e comer carne assada? É todo dia? Não, não é. Vai ter dia que vai ser arroz com ovo frito, não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Agora vai ter dia que vai ser uma feijoada caprichada, é ou não é? Vocês são seres humanos, vocês falam: não, hoje Deus tocou no meu coração, colocou um desejo de fazer uma feijoada, de fazer um churrascão, fazer aquela rabada de boi, né? Aquele cuscuz, né? Não é isso mesmo? Tem dia que você quer, seu coração deseja algo especial.
Isso é só com a gente? Vocês lembram quando Davi falou, não, estou com vontade de beber da água lá daquela fonte, daquele lugar perigoso que é, não é? Ele não pensou assim uma vez? Aí o servo dele não correu lá, não foi lá e não buscou a água para ele? Nossa, você não podia fazer isso não, aquele lugar é perigoso demais da conta. Tem dia que a palavra que vem para você vai ser o arroz com o ovo frito, ou só o arroz e o feijão. E tem dia que a palavra vai vir aquele banquete na sua presença. O importante é que você está se alimentando todos os dias. O importante é você se alimentar todos os dias. As pessoas estão buscando assim um avivamento, quer ver a presença do Espírito Santo movendo nelas todos os dias. E tem dia que o Espírito Santo vai falar, eu quero só que você obedeça hoje, fica quieto. Fica quieto, fica calado. Não fala nada, só escuta o que eu tenho para falar. E Deus fez isso aqui várias vezes. Vocês não vão fazer nada, tem um exército grande aí cercando vocês. Vede, vocês vão contemplar o meu poder é agora. Porque Deus está querendo dizer que a glória pertence a Ele. E nós precisamos entender. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler, se você puder abrir sua Bíblia. Capítulo 5, versos 14 até o 23, nós vamos ler bem devagarinho. Pode dar uma diferença de tradução de uma para outra, mas a ideia aqui é a mesma. 1 Tessalonicenses 5, do 14 até o 23. Isso aqui é mandamento para todos nós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Você sabe o que é isso? A pessoa está fazendo bagunça, está fazendo desordem, está causando desordem. Você tem que ir lá falar com ela. Filho, a palavra nos ensina que nós devemos ser da luz. O salmista escreve lá, Salmo 119, verso 105, 104. Lâmpada para os meus pés, luz para o caminho, não é isso mesmo? Nós precisamos ser luz e mostrar a lâmpada para esse povo. A lâmpada é a palavra aqui, ó. A tua palavra é luz para os caminhos, é lâmpada para os pés. E seguindo mais, consolei-os de pouco ânimo. Vai ter gente de pouco ânimo dentro da igreja, aqueles que a gente precisa estar sempre empurrando para ele poder. Ô irmão, você já orou hoje? Não orei ainda essa semana, não orei ainda esse mês. Então vamos orar. Vamos pegar, vamos animar, que Deus se agrada dessas coisas. A oração é conversa com Deus, é diálogo com Deus. Sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todos. Não sou eu que estou falando, não, a palavra está falando. Nós precisamos sustentar aqueles que são fracos e ser paciente com todo mundo. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Regozijai sempre, orai sem cessar. Verso 17. Em tudo dá graças a Deus. Para aí agora e fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou vivo. Graças a Deus. Eu estou ouvindo a tua palavra. Graças a Deus. Eu estou crendo no que eu estou ouvindo. Amém. Até aí tá bom. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Agora presta atenção nisso aqui, que isso aqui é mistério. Não apaguei o fogo do Espírito que existe em você, ou não extingais o Espírito que habita em você. Como que a gente extingue o Espírito Santo? Vocês já ouviram falar crente que foi desviado? Crente que era grande pregador, que levou multidões e agora anda aí na prostituição, bebendo, se prostituindo e tudo? Apagou o Espírito. Como é que começou? Uma coisinha pequena. Às vezes é soberba, às vezes é o orgulho, às vezes é falar, eu posso mais do que os outros. Não, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Naquele que nos fortalece, naquele que nos sustenta. De nós mesmos não sai nada. Como é que a gente apaga o Espírito? Vou combinar 2 versículos. Fica aí, eu vou ler aqui, depois você compara se está em casa. Se está certo, está do jeito que eu estou falando. Mateus 22, 29. Jesus ensinando seus discípulos, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Jesus Cristo ensinando isso para os seus discípulos, para aqueles homens que estavam vendo os milagres, as curas, a multiplicação de pão, o homem andando sobre as águas, Jesus repreendendo o demônio, espírito maligno. Eles estavam ali, Jesus estava falando com ele: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Como que eu erro? Eu preciso ter contato com a palavra de Deus todos os dias. O salmista diz: bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos, não é isso? Não é o primeiro salmo que está escrito lá? É bem-aventurado. Ele está sempre meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Jesus Cristo fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz: não extingais o Espírito que habita em você. Você sabe o que mantém o Espírito aceso em nossas vidas? É nós diariamente em contato com a palavra. Amém. Glória a Deus. Lendo, orando em salmos, em cânticos espirituais, exaltando o nome do Senhor, buscando entendimento, buscando conhecimento, pedindo a Deus: revela, Pai, a tua vontade para mim nesse dia, dando glória por tudo que nos acontece. E segue ainda no apóstolo Paulo, nós estamos lendo 1 Tessalonicenses 5,14, acredito que nós estamos no 18 a 19. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis. Os profetas chegavam diante de Deus, ou fazendo a obra de Deus, dizendo: Deus, Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus quer derramar do seu Espírito sobre jovens, sobre velhos, sobre crianças, sobre todo mundo. O profeta Joel diz isso lá, 2,18. Vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Repete comigo: eu tenho que examinar tudo. Mas reter só o que é bom. É o que está ensinando aí, ó. Examinai tudo, retende o bem, e abstende-vos de toda aparência do mal. Você acha que isso aí é um grande poder sobrenatural e espiritual? É? Não. Vocês conhecem alguém que gosta de fofoca? É. Conhece, vocês conhecem? Parente, família, nós mesmos. Sabe quando você recebe um negócio? Não, esse eu preciso contar para fulano de tal. Você não precisa, não. Você sabe por que Deus está deixando você saber? Para você entrar como intercessor, alguém que se coloca na brecha em favor da situação. Você é chamado para ser atalaia, para anunciar as boas novas. A notícia ruim chegou até você, Deus está te chamando: estou precisando de gente para orar. É isso que Deus está te falando. Você viu lá a filha da dona Cotinha? Foi pega em adultério, traindo o marido. Aí você: não brinca! É sério! Não, Deus está falando para você: olha, abstende-vos de toda aparência do mal. Você foi chamado para anunciar as boas novas, para ser temperado pela palavra, pelo sal que tem na palavra, para ser a luz que tem na palavra. A obra começa em você, não é no outro, não. Vocês já viram aquelas pregações que a pessoa: lembrei do meu vizinho agora, essa palavra é boa para ele. Não, essa palavra é boa para você que está aqui ouvindo essa manhã. Essa palavra é boa porque ela é para você que precisa. Se ela fosse para o seu vizinho estaria aqui. Ela é para você. Deus está te chamando para ser luz num tempo em que as pessoas estão gostando de amar as trevas. Elas estão gostando disso. E continua: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É Ele que nos santifica. É Ele que nos lava. A palavra fala: vocês já estão limpos pela palavra. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Vocês já estão limpos. Vocês são agora alvos brancos como a neve. E segue: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual que é o grande mandamento desse tempo? É aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. O grande acontecimento para esse tempo, para essa geração, não é a vacina para a Covid, porque depois que ela passar, vai continuar morrendo gente, de fome, de assassinato, de atropelamento, de doença, vai continuar morrendo gente.
Mas você precisa ter a certeza de que o grande acontecimento é o trovão sair do Oriente e mostrar no Ocidente carregando Jesus Cristo na vida. Isso que nós precisamos esperar. E Ele está chegando. E Ele está chegando. Os sinais estão mostrando, as evidências estão mostrando que Ele está chegando. E Ele está chegando. Sabe por quê? Porque vocês são geração eleita. 1 Pedro 2,9. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses somos nós. Esses somos nós, nação eleita, geração eleita, nação santa, santificados por Cristo. Santificados por Cristo. E eu vou finalizar. Tinha muita coisa para falar aqui ainda. Dava mais uma pregação. Mas eu vou acabar dentro do horário combinado. João 14, verso 6. Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você pensar que você vai com as suas pernas que não entra. Não adianta você pensar que você vai com o seu título, com o seu doutorado, com o seu mestrado, com o dinheiro que você tem lá na conta corrente, com o Pix que você fez para ajudar a igreja. Não adianta, não vai. Você só vai através de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E já vou avisando para você, Ele não pertence a nenhum partido político, Ele não tem um presidente preferido nem nada. Ele é o caminho. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Amém? E para encerrar, João 15, verso 8. Nisso é glorificado o meu Pai, que cada um de nós dê muito fruto, e assim nós seremos chamados discípulos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aqui pode ficar de pé para orar? Pode? Pode? Eu posso fazer uma oração ou tem um cerimonial que é o dono da igreja que ora e... O dono da igreja é o Senhor. É o Senhor, amém. Então, amém. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos. Nós missionários, né, que são missionário hoje é o pregador que é de uma outra congregação e sai pregando a palavra em outro lugar, né? Pregador. A tradução hoje é essa. Nós enfrentamos algumas vezes as rejeições das pessoas porque as pessoas esperam um formato que seja parecido com o deles da igreja. Isso é salutar. Cada igreja tem a sua organização, a sua regra, a sua conduta, a sua doutrina, a sua forma de ser. Mas uma coisa todos os cristãos, os crentes em Jesus Cristo precisam ter: a palavra é uma só. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a sua palavra com alegria e pedimos, ó Pai, que através do Espírito Santo o Senhor venha transformar o nosso pensamento, venha transformar-nos, ó Deus, para que nós andemos e sejamos encontrados, ó Pai, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Escreve essa palavra no nosso coração, Pai. Cada versículo, cada passagem bíblica que foi lida, Pai, traga a nossa memória, de maneira que ela venha nos transformar, para nos lavar, nos purificar, nos limpar de todo o pecado, e através do Teu Espírito nós sejamos convencidos da justiça, do pecado e do juízo, que é essa a finalidade da Tua palavra, Pai, nos mantermos puros, limpos, lavados, irrepreensíveis, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, fé suficiente para acreditar que tudo que foi ministrado é verdade, porque representa a Tua vontade. A Tua palavra, sim, ela é verdadeira, ela é fiel. Tudo que foi escrito, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Passarão os céus, a terra, tudo vai passar, mas nenhum tio, nenhuma vírgula da Tua palavra vai deixar de se cumprir. Por isso nós cremos, ó Deus, e aguardamos o cumprimento da Tua promessa de que o Senhor vem buscar uma igreja lavada, remida pelo Teu sangue, uma igreja de adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, que estão ansiosos, ó Pai, desejosos para Te receber, para ver, ó Deus, o Senhor nos levar para as nuvens, para a Tua presença, Pai, como salvos, como sarados, como remidos, em nome de Jesus.
Eu abençoo pelo poder que há no nome de Jesus amanhã e o dia de cada um dos irmãos que aqui estão. Pedimos que o Teu Espírito esteja derramado em abundância sobre a nossa vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.